a alimentação buscando hipertrofia, né? A gente sabe que uma alimentação tem que ser equilibrada, a gente sabe que uma alimentação tem que ser com baixa quantidade de carboidratos simples, de gorduras, frituras ruins, aquelas coisas. Mas do Uhum. ponto de vista de hipertrofia, como é que é a tua recomendação de um modo geral? Como é que é a tua orientação para os teus clientes? Quando a gente pensa em hipertrofia, eu penso em ganho, certo? Se eu estou pensando em ganho, então eu tenho que ter algo que a gente chama de superávit calórico. O superávit calórico nada mais é do que você tem que sobrar um pouquinho de calorias daquilo que você gasta durante o dia. Então, o ser humano ele tem um gasto energético que a gente chama de metabolismo basal, que é somado com as suas atividades diárias. Então, se eu estou pensando em hipertrofia, eu tenho que balancear a minha dieta com uma sobra. Então, todo mundo tem medo, por exemplo, de comer um arroz, né? Esse medo ele não pode existir. Por quê? Porque você está comendo, está tendo um superávit calórico, só que você está treinando. Esse treinamento vai gerar o estímulo, vai gerar a demanda. Então, aquilo que você está comendo vai ser para quê? Construção muscular. Então, a minha orientação é que você coma ali sempre. Se a gente fosse falar em números mesmo, 500 calorias a 600 calorias a mais do que o seu gasto energético total. Veja, eu falei dois conceitos. O basal, que é aquilo que você gasta para viver, e o total, que é aquilo que você gasta junto com o seu treino, seu trabalho, seu estudo. Então a gente sobra umas 500, 600 calorias aí, dividido entre proteína, carboidrato e gordura. Tá? Essa sobra vai ser o suficiente para você estar ganhando músculo. Isso em condições normais. Eu sempre digo condições normais. Porque se tu tiver uma patologia, se tu tiver sob influência de algum hormônio ou qualquer outra coisa assim, pode ser que o gasto seja mais. Aí você tem que colocar mais comida. Então, é uma individualidade. E justamente esse é o legal do paciente vir até o consultório e fazer todo o cálculo comigo. Porque daí eu vou individualizar. Não é aquela coisa dele pesquisar no Google uma dieta para ganhar massa. Né? A dieta ela tem que ser individualizada, tem que ser para cada um. Né? Depende da rotina de cada um. Então, se eu tenho um trabalho muito braçal, se eu tenho um trabalho mais parado, mais sentado, eu vou comer um pouco menos. Se é muito braçal, eu vou comer um pouco mais. Né? Porque se eu comer muito pouco, aí eu não ganho músculo. Tá? Ah, Vinícius, mas eu não como nada e continuo engordando. Aí é porque você não está dando o estímulo primordial, que é o treinamento. Isso também é importante. Então todo mundo fala assim, dieta 70% e treino 30%. Eu acredito no 50-50. Porque se tu não treinar, que é o estímulo inicial, é ele que vai dar o sinal para o teu organismo, a dieta não vai funcionar. Você pode zerar teu carboidrato, pode fazer aquela dieta maluca que não vai funcionar. Por quê? Porque você não tem o estímulo inicial da construção muscular, não ativa o sistema imunológico para construir músculo. E é legal que quando você faz o treino, principalmente buscando hipertrofia, ganho de massa muscular, você acelera o teu metabolismo, o gasto energético, né? E aí você aumenta a chance de você perder peso, diminuir o teu percentual de gordura. Na área da cardiologia, a gente foca muito em diminuir percentual de gordura e diminuir gordura visceral, que a gente avalia isso lá no aparelho, na bioimpedância, tudo, né? Porque Uhum. aí é onde mora o perigo, né? A gordura visceral, quando está aumentada, aumenta o risco de acumular gordura na parede das artérias e causar obstruções e risco de infarto, de AVC, derrame. Sim. Então, a gente foca muito nessa questão. E quando você aumenta o percentual de massa magra, de massa muscular, automaticamente você diminui o percentual de gordura e você aumenta a chance de queimar mais gordura, porque o teu músculo vai Perfeito. precisar de mais queima, né? Mais necessidade de queimar, no gasto energético aumentado, né? Que a gente fala. E aí você consegue ter um resultado melhor do que se você só tivesse fazendo uma dieta hipocalórica, digamos assim, uma dieta low carb, que é boa, mas não é tão boa quando você ainda foca também em ganho de massa muscular, não é mais ou menos isso, Vinícius? É, a gente, o pessoal que está assistindo, se eu falar alguma coisa técnica demais, pode perguntar de novo aí, a gente está lendo aqui, tá? Então vamos pensar que existe um conceito chamado efeito EPOC, que é o efeito pós-exercício. Então hoje a gente sabe que pós-treino de musculação, eu tenho esse efeito pós-exercício
né, aumentado, que é o quê? Meu metabolismo ele fica acelerado. Então, se eu fiz um treino muito, muito eficiente, eu vou para minha casa, eu tô lá sentado assistindo televisão, eu tô queimando gordura. Por quê? Porque o meu metabolismo está acelerado. Então, isso por si só já queima gordura dentro da musculação, dentro do treinamento de hipertrofia, ok? E a partir do momento que eu tenho mais músculo, para o corpo manter mais músculo, a minha metabolismo basal vai subir. Se ela sobe, então eu também tenho um gasto maior. Então a tendência é que eu me mantenha com um percentual de gordura muito mais baixo, né? E aí que entra a parte importante da dieta. Muito importante. Porque aquilo que você come, se for de qualidade, a gordura visceral, ela vai ser muito menor. Então, qual que é o grande problema dos industrializados? É o acúmulo de gordura visceral. Vai formar as placas de ateroma, vai entupir as veias, vai trazer a série de problemas que você acabou de relatar. Se eu como com superávit calórico, ou seja, eu como até mais, só que de comida, que eu digo de boas, que não é o famoso lixo, essa gordura, ela fica subcutânea, ela não é visceral. Então, o meu nível de gordura visceral fica lá embaixo. Então, o doutor deve encontrar em vários exames ali o HDL normal e o LDL lá em cima, né? Então, essas pessoas que comem muita coisa errada. Muito lanche, muita pizza, muito refrigerante, álcool. Aí, normalmente, a gente encontra pessoas com colesterol elevado. Por quê? Estão comendo coisas que não são saudáveis, são os industrializados, né? Então, assim, aí, quando a gente vai para a parte saudável, até já comparei isso para você uma vez na consulta. Se a gente fosse colocar um Mac, por exemplo, um lanche do Mac completo para uma pessoa com coca, você comer 2 no dia é o máximo que você pode comer. Mais que isso, tipo, já passou do teu metabolismo, certo? Se a gente fosse colocar isso em arroz, comida limpa, a pessoa teria que comer mais ou menos 2 quilos de arroz para equivaler a 2 Maczinhos desse tamanho. Eu dou 2 mordidas e acabo um lanche daquele. Entendeu? É que essa relação que as pessoas fazem assim, do comer muito, em comida boa, não é muito. Assim, você vai comer, você vai falar, nossa, mas é muita comida. E não vai engordar. Né? A Fer, a sua esposa, ela sempre fala, nossa, mas é muita comida. Não, não é muita comida. É que a gente está acostumado a comer coisas muito calóricas. Se comer uma barra de chocolate, só a barra vai ter 1000 calorias. Mas para você comer 1000 calorias em arroz, vai quase 1 quilo de arroz. Entendeu? Então, essa é a chave da nutrição ali, a parte importante da nutrição. É você ajustar, e não só isso, também a parte das vitaminas. Porque o problema do lixo é que também não tem as vitaminas que são essenciais para a manutenção da vida, que as pessoas não dão importância para isso. Né? Aí tu vai, faz o exame, o que mais falta nas pessoas dos exames que você faz? Vitaminas. Vitaminas e minerais, deficiência. Exatamente. Por quê? Ninguém está comendo salada, verdura, legume. É só industrializado, é só iFood, é só lanche. Aí é tudo um conjunto comportamental também, doutor. Porque veio pandemia, ninguém saía de casa, só pedia iFood, só pedia lanche. Aí foi tudo lá para baixo. O sistema imunológico caiu, as pessoas foram acometidas por outras patologias, mais Covid, virou uma bola de neve. Entendeu? Então a gente tem que reeducar essas pessoas, reeducar esses pacientes a comerem de uma maneira melhor, porque daí a gente volta a ter saúde. Né? A vitamina D. Difícil é encontrar uma pessoa que está com um nível normal de vitamina D. Eu Porque também. ninguém sai pro solo, está todo mundo trancado. É muito difícil. Né? Exatamente, Então, é isso mesmo. as pessoas não se alimentam bem. E a nossa função é trazer isso. Porque se você se alimentar bem, junto com um treinamento bom, aí você tem justamente aquilo que nós estamos falando hoje. Longevidade. Né? Que é uma das coisas mais importantes. E não adianta começar o treinamento. Comecei o treinamento, fiz 30 dias, parei. Você não tem regularidade. Não dá nem tempo do corpo se adaptar para ele ver as mudanças e mudar o seu perfil lipídico, por exemplo,
mudar a sua pressão arterial, por exemplo. A pessoa que começa um programa de treinamento, ela tem que entender que ela vai passar pela fase de iniciante, intermediário, avançado. Passando por essas fases, aí ela vai voltar no seu consultório, putz, olha, mas minha pressão baixou. Por que que baixou? Porque você melhorou a tua vascularização, o sangue está passando mais fácil. Então, muito provavelmente, você não vai ter que usar remédio. Não vai precisar tomar remédio para o colesterol, está comendo bem, né? É isso. Só que o imediatismo também que a gente vive, às vezes acaba sabotando os nossos pacientes, né?